inspirar. Amém, graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós aqui, a você que está me vendo, vai me ver, em todo esse momento que nós estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor, procurando através dela o nosso crescimento, tanto nesta graça bendita do Senhor, como também no conhecimento do Senhor e da vida dentro desse conhecimento. Então nós estamos aqui nessa manhã para crescermos nisso. E eu quero hoje tomar um texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, e nós vamos ler o verso de número 30. Nós estamos na semana da Páscoa, quarta-feira, chamada Quarta-feira Santa, e hoje, Quarta-feira Santa, né? E nós estaremos aproveitando que estamos nessa semana pascal e falaremos um pouco sobre o sentido da Páscoa conforme a Bíblia. O que é a Páscoa dentro do conceito bíblico, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo. E qual é a aplicação da Páscoa na nossa existência, tanto agora aqui neste mundo, nessa dimensão da vida, como também na vida por vir. Então, a Páscoa é um evento que abrange todo o conselho da vontade de Deus. Isso é importante entendermos. A Páscoa é um conceito que abrange, que abarca, que permeia, que atravessa todo o conselho da vontade de Deus. Então, não é um evento isolado, um acontecimento no tempo e na história. Ele tem a ver com aquilo que Deus planejou na eternidade, para que a criação viesse a existir e, existindo, fosse redimida e preservada para a glória e o louvor do nome do Senhor. Então, nós vamos ler o texto no Evangelho segundo João, capítulo 19, e o verso de número 30 é onde nós temos o clímax dessa história toda. Então, o Senhor Jesus está pregado na cruz, e no alto da cruz ele diz: tenho sede. Levaram até ele alguma coisa para que ele bebesse, vinagre no caso, e ele, provando o vinagre, diz aqui o texto, então ele vai dar o seguinte brado: está consumado. Está consumado. Depois disso, inclinou a sua cabeça, rendeu o espírito ao Pai. Então aqui nós temos o Senhor Jesus consumando, levando até o fim todo o propósito da vontade de Deus. Essa palavra consumado, tetelestai, do grego, ela traz para nós o sentido de fazer algo até que de fato esse algo esteja completo, pleno, nada mais possa ser acrescentado. Então o Senhor Jesus está dizendo: está feito, está completado, está pronto todo o plano de Deus. E a morte do Senhor Jesus aqui, quando ele rende o seu espírito ao Pai, devolvendo aquela realidade primeira, quando então ele, ainda na eternidade, no conselho da Trindade, decide vir no tempo e na história consumar todo o mistério da vontade de Deus. Isso é a Páscoa no seu sentido
mais amplo. E ela tem na vida e na história da criação o significado de libertação. Então, Páscoa é liberdade. Um outro nome para Páscoa seria liberdade. Então, a Páscoa significa liberdade. Uma liberdade que vem através do próprio Cristo, através do próprio Deus em Jesus Cristo. Então, através da Páscoa, vamos pensar assim, Deus nos libertou. Deus nos libertou. Nós temos o modelo, o exemplo, o tipo no Antigo Testamento. Quando Israel está no Egito, escravizado no Egito, e Deus tira Israel do Egito. E para tirar Israel do Egito, Deus trava toda uma guerra, uma batalha contra os deuses do Egito. E Deus os vence totalmente. E passando Deus pelo Egito, através das pragas, através da morte dos primogênitos, Deus liberta Israel da escravidão. E essa libertação de Israel foi marcada por um cordeiro sacrificado em favor deles. Então, aquele cordeiro sacrificado, foi tomado dele o sangue, e esse sangue foi aspergido nos umbrais, nos patentes das portas das casas dos hebreus, para que eles estivessem protegidos nesse combate de Deus contra os deuses egípcios. Uma vez feito isso, o cordeiro sacrificado, o sangue aspergido nas portas, os judeus foram libertados da escravidão do Egito e conduzidos para a terra de Canaã, que era a terra da liberdade, a terra da vida, a terra dos acontecimentos, das bênçãos de Deus na história do povo. Então, a Páscoa é o sinal, ou é a marca da liberdade ali de Israel, tirando Israel do Egito e levando para a terra de Canaã, e no seu sentido pleno em Cristo Jesus, ela marca a liberdade ou a libertação da humanidade, da escravidão do pecado, para levá-la ao reino de Deus. Então a Páscoa nos liberta do pecado que nós herdamos de Adão e que Adão praticou e rompeu com Deus, e nos leva para o reino de Deus, onde a vida acontece em plena liberdade. Então a Páscoa marca essa saída da escravidão e essa entrada no reino da liberdade. Reino de justiça, paz, liberdade e alegria para sempre. Então Páscoa é isso. Páscoa é liberdade. Libertação de Israel como figura do Egito e libertação da criação da escravidão do pecado no seu sentido pleno ou completo em Cristo Jesus. E essa entrada para o reino de Deus, onde essa liberdade será vivida na sua plenitude. Então isso é Páscoa. No decorrer da história da igreja, pensando na igreja, nós vamos ver que desde o início, desde os primeiros séculos da igreja, muitas pessoas, homens que quiseram assumir o comando da igreja, o controle da igreja, quiseram tomar para si o lugar de autoridade sobre a igreja, começaram a inventar modas, criar julgos para colocá-los sobre o povo cristão, para que dessa forma pudessem controlá-los, dominá-los de uma maneira mais fácil. Então nós estamos vivendo a semana chamada Semana da Páscoa, a Semana da Paixão.
E estamos dentro de um período chamado Quaresma. E em muitos segmentos religiosos é um período de sacrifício, de penitência, de jejum, de uma série de situações que são impostas para que os cristãos, de fato, vivam essa Páscoa. Mas aí é o contrário do seu significado. Então esse é um tempo, se nós quisermos tomar essa questão dentro de calendário, então esse seria um tempo no calendário para festejarmos. Nós teríamos que estar vivendo toda essa semana, não se restringindo, se penitenciando, se submetendo a certos sacrifícios, mas fazendo festa, porque é a semana que marca o momento quando o Senhor nos libertou. E ninguém comemora a libertação da escravidão mediante sofrimento, penitência e essas coisas. Então veja que os homens foram criando artifícios, mecanismos para fazer com que as pessoas não vivenciassem a realidade daquilo que é o sentido real da Páscoa. Então nós não devemos nos submeter a julgos, diz Paulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja o argumento de Paulo, o apóstolo. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Portanto, não se submetam novamente a julgos de nenhum tipo. Então nós precisamos compreender que Jesus Cristo nos libertou, e nos libertando, somos livres para viver essa liberdade festejando o tempo todo. Então não há restrição, não há julgo, não há imposição alguma. Quando o Senhor Jesus está subindo ao Calvário, ao Monte Calvário, para consumar essa grande obra da libertação, nós não vemos uma pessoa caminhando como que vencida pelos romanos, vencidas pelos judeus, derrotada em si mesma. Nós vemos esse homem chamado Jesus de Nazaré, o Cristo, subindo ao Calvário como o campeão de Deus. O escritor aos Hebreus o chama de capitão da salvação. Ali está o capitão, o general, o comandante. Então, quem está subindo até o Monte Calvário, carregando o madeiro para nele ser crucificado, é o vencedor, não é o derrotado. Não é alguém que perdeu a luta, perdeu a guerra e por isso está sendo punido. Não é um prisioneiro nesse sentido. Não, ele é dono de si, ele está se dando, ele está se doando, ele está se entregando. É uma decisão dele, é ele que se entrega, é ele que se doa, é ele que se dá como preço, como pagamento, como libertação da humanidade. Então ali nós temos um campeão, um vencedor. Nós temos o Senhor, na forma humana, conquistando a libertação da criação. Então não é um momento para chorarmos, para lamentarmos, como a gente vê nos filmes. Isso acontece muito. Sexta-feira da Paixão, as pessoas se comovem. É claro que tudo isso é comovente, é maravilhoso, mas o sentido é da festa. Você está junto com o vencedor. Ali ele está em triunfo, ele está triunfando, como os generais romanos, quando venciam e seguiam em triunfo pelas cidades, eles eram festejados. Então ali nós estamos festejando com o vencedor. E quando ele se dá ali, quando ele diz está consumado, quando ele inclina a sua cabeça e rende o seu espírito ao Pai, diz Mateus, o sol se esconde, a terra treme, os sepulcros se abrem, os mortos ressuscitam. Então as coisas começam a acontecer numa atmosfera fora do comum, extraordinária, para além de todo e qualquer pensamento. E no terceiro dia dessa consumação ele ressurge, ele volta glorioso para, de fato, nos conduzir àquilo que é a finalidade do que ele havia feito na cruz.
Então ele ressuscita para nos conduzir agora até a nossa Canaã celestial, que é o reino de Deus, quando nós nele entrarmos definitivamente. Então você não comemora a Páscoa com lamento, com dor, nós comemoramos a Páscoa com essa alegria, dando glórias, louvores a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e fará ainda por nós. Portanto, é uma ação direta de Deus, é um ato exclusivo de Deus, que diz respeito a nós todos, que diz respeito à criação como um todo. Mas é Deus agindo em nosso favor, em nosso benefício. E quando Jesus está indo para a cruz, e na cruz é pregado, ele toma sobre si, Isaías usa essa imagem belíssima no capítulo 53, ele toma para si os nossos pecados, tudo que nos prendia, tudo que nos condenava, tudo que nos separava de Deus, tudo que nos esmagava numa vida vazia, sem sentido, tudo que nos deixava fora completamente do reino de Deus. Ele toma tudo isso para si. Ele coloca isso nos seus próprios ombros e ele nos substitui ali, levando sobre ele os nossos pecados. Então ele quebrou o jugo dessa escravidão humana e da criação. Ele arrebentou os agrilhões todos e nos pôs em liberdade. Ele tomou e levou. Ele tomou e levou definitivamente. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo está feito, está concluído, está acabado. Tudo foi feito. Então, esse ponto importantíssimo para nós compreendermos o sentido da Páscoa. Você e eu, nós não celebraremos a Páscoa corretamente se não compreendermos a extensão, a profundidade, a altura e a largura do amor de Cristo por nós. Nós vamos ficar amesquinhados, apequenados, numa mentalidade, num pensamento que não é digno daquilo que Cristo Senhor fez por nós. Então, não se deixe enganar, é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de dar glórias e louvores a Deus e não de ficar andando de joelhos, quilômetros, e não carregar cruz nas costas, não fazer penitência de forma alguma, não submeter a jejuns, etc. Nada disso. Tudo isso, se quiser fazer, ninguém peca, talvez, por isso, mas não é esse o sentido. A Páscoa é essa liberdade com Cristo, em Cristo e por Cristo. É isso que é a Páscoa. Então, entendido isso, nós vamos viver o sentido da Páscoa de uma forma digna daquele que é o nosso Deus. João Batista, quando viu o Senhor Jesus se aproximando do Rio Jordão para ser batizado por ele, ele o apresenta ao povo dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus. Notem a expressão de João Batista. Vejam, olhem, aqui está o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro, mas não é o Cordeiro nosso. Não é o Cordeiro que nós estamos sacrificando para Deus. É o Cordeiro que Deus está nos dando. É o Cordeiro que vem de Deus. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de existirmos, ele já era Cordeiro. Então é o Cordeiro de Deus, não é o seu Cordeiro, o meu Cordeiro, aquilo que nós damos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos apresentar a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que Deus preparou com todo o seu carinho. E aí João acrescenta, que tira o pecado do mundo, que tira de uma vez por toda, que tira definitivamente
o pecado do mundo, não é o pecado de uma região, não é o pecado de alguma pessoa, não é o pecado de algum lugar. Ele tira o pecado do cosmos, ele tira o pecado do universo, ele tira o pecado do mundo inteiro. Ele está aqui para tornar este mundo livre do pecado. Então Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus por isso. Ele veio até nós para livrar o mundo do pecado. Ele diz em João 6, eu sou o pão da vida. Deus me enviou para vivificar o mundo. Vivificar o mundo, não é vivificar algumas pessoas, algumas nações, para vivificar novamente o mundo. Então o mundo inteiro está envolvido, contemplado por esse ato glorioso de Jesus Cristo na Páscoa. Então ele é a Páscoa. Paulo escreve aos Coríntios 5:7, ele é a nossa Páscoa. É o nosso Cordeiro Pascal, que veio de Deus. Então essa é a nossa mensagem nesta manhã, para compreendermos um pouco mais, ainda que brevemente falando, da grandeza desse ato de Jesus Cristo. Eu quero concluir mostrando alguns aspectos disso que vão nos ajudar ainda mais na compreensão dessa verdade. Primeiramente, consumado, está feito, está concluído. A tradução da palavra hebraica, atzar, fazer, fez Deus no princípio. E aqui Jesus está fazendo de novo. Então Jesus está fazendo de novo. O ato de Jesus na cruz, ele encerra em si mesmo toda essa história do pecado, da maldade, da separação de Deus. Ele conclui isso nele, ele é o último Adão. Então ele conclui em si o mundo de pecado, o mundo de maldade, o mundo de misérias, o mundo de injustiça. Nele, esse mundo é absorvido e exterminado para sempre. E ele faz ali um novo mundo, ele dá início a uma nova realidade. Um novo mundo sem pecado, uma nova humanidade sem pecado, uma nova situação sem pecado. Então ele está fazendo de novo. Conclui o que é velho e faz o que é novo. E esse ato de fazer ou de consumar, primeiro diz respeito ao conteúdo do plano de Deus. Nota, o conteúdo do plano salvador de Deus não nos é conhecido. Nós não conhecemos o verdadeiro conteúdo do plano salvador de Deus. O que é que Deus pensou na redenção desse mundo? Deus criou todas as coisas. Deus redime todas as coisas. Deus preserva todas as coisas. Não nos é possível penetrar a mente e o coração de Deus para compreendermos esse plano. Então ele está para muito além da nossa compreensão. O plano de Deus é muito maior do que tudo que nós podemos pensar, imaginar, e muito menos para nós falarmos dele corretamente. Então, tudo que nós falamos sobre o conteúdo do plano salvador de Deus está muito aquém da sua realidade. Nós falamos algumas coisas, nós abordamos alguns aspectos que chegam até nós, ainda que, como diz Paulo, como que num espelho de má qualidade. Vemos assim meio que embaçado. Então Jesus, quando diz está consumado, ele está consumando a totalidade do plano de Deus. O conteúdo perfeito, assim como foi planejado no conselho eterno de Deus, ele consuma. Segundo, quanto ao seu modo, está consumado exatamente do modo como foi planejado. Ele não alterou nada, ele não modificou nada, nem uma linha, nem um ponto nessa planta
esse esquema foi modificado. Jesus consumou o plano de salvação ou de libertação exatamente como ele foi desenhado pela Trindade no conselho eterno. Não se modificou coisa alguma. Ele passou pela encarnação. Quem poderia falar alguma coisa a respeito da encarnação do Verbo? Paulo diz que ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma humana. Quem poderia compreender um Deus que se esvazia a si mesmo para assumir uma outra forma, a forma humana, a forma de gente, a forma de homem? E Paulo diz, uma vez na forma humana, ele assume a forma de servo, de servidor. Quem poderia imaginar um Deus que assume a forma humana e na forma humana ele se faz servo? E aí Paulo ainda diz, e achado nessa forma, ele é obediente até a morte. Ele obedece em tudo até a morte, e morte de cruz. Então ele obedeceu a Deus em tudo aquilo que o plano de salvação requeria, para que a sua morte, de fato, pudesse consumar esse plano. Então ele não modificou nada, não alterou nada para que o plano não fosse invalidado. Então o que o Senhor Jesus fez ali na cruz, quando ele diz está consumado, no que diz respeito ao conteúdo disso, transcende a nossa imaginação. No que diz respeito ao modo, é pleno, é completo. Nada foi modificado. E terceiro, quanto ao tempo, ele consumou no tempo exato que Deus determinou. O apóstolo Paulo diz, chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então Jesus vem consumar na cruz a redenção, a libertação, a Páscoa universal, no tempo exato de Deus. Não veio antes nem depois. Ele seguiu a agenda de Deus. Embora nós o vemos dentro do nosso cronos, do nosso calendário, do nosso tempo, nós até dizemos, Jesus Cristo morreu por nós há 2000 anos, mas ele cumpriu isso no tempo de Deus, no kairós de Deus, como dizem os teólogos. Ele não morreu no tempo e no espaço conforme nós compreendemos. Ele morreu no tempo e no espaço do modo como Deus compreendeu que deveria ser. Por que tinha que ser aquele tempo? Por que tinha que ser naquele lugar? Só Deus responde essas questões. Então, no que diz respeito ao tempo, ele cumpriu, consumou, realizou no lugar e na hora certa. E para finalizar, quanto à justiça, Jesus consumou todo o plano salvador, redentor, libertador de Deus, de acordo com a própria justiça de Deus. Jesus não consumou a nossa libertação mediante o seu poder, a sua força, sua grandeza de Deus. Isso não seria legal, não seria legítimo. Para consumar o plano salvador, ele teria que fazer de uma maneira justa, de uma maneira incontestável, de uma maneira que não houvesse ninguém querendo recorrer a uma segunda instância, terceira ou quarta instância. Então, quando Jesus disse está consumado legalmente, legitimamente. Não há mais nada para fazer em relação a isso. Ninguém pode apontar a alguma falha, alguma falta. A justiça é plena, é absoluta mesmo. Então, quando ele se dá a si mesmo no lugar do pecador,
ele cumpre em si a justiça de Deus. É a justiça de Deus se consumando ali naquele momento. A honra de Deus está sendo satisfeita, está sendo correspondida. A santidade de Deus não está sendo prejudicada. Aquilo que Deus é em si, na sua natureza, está sendo feito ali. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada ali que possa denegrir a imagem de Deus, o nome de Deus, a honra de Deus. Jesus Cristo na cruz, consumando, da forma como consumou a redenção do mundo, ele está honrando o nome de Yahvé, o Deus e Senhor de tudo e de todos. Ali, a autoridade de Deus e a obediência da criatura se ajustam perfeitamente. Ali nós temos quem manda, que é Deus, e quem obedece, que é o homem. Cristo, homem, obedece Deus. Então ali o princípio da autoridade e da obediência é consumado. Não há falha, não há erro, não há dúvidas, não há questionamento. É uma obra inteira. Aleluia. Então, é justo isso. E o que é extraordinário para nós aqui, o que é tremendamente glorioso para nós aqui, é que os pecados que Jesus Cristo, ele tirou o pecado do mundo. Então, o pecado que nos condenou, veja, o pecado que nos condenou não é o nosso pecado, não é o pecado que nós cometemos. O pecado que nos separou de Deus e nos condenou é o pecado de Adão. Adão pecou e em Adão todos fomos condenados. Condenados à morte e ao castigo eterno. Então, quando Jesus morre, ele morre por esse pecado. E ele nos liberta desse pecado de Adão. Então, o pecado de Adão que nos separou de Deus e que nos condenou, já não conta mais sobre nós. Por isso Paulo diz, nenhuma condenação há, nenhuma sentença condenatória há para nós agora. Então o pecado que Adão cometeu já não é mais motivo para Deus nos condenar. E ele nos libertou também do pecado nosso, dos pecados que são próprios dessa nossa natureza caída em Adão. Porque nós caímos em Adão, nós pecamos. E porque nós pecamos, nós temos culpas. Mas esses nossos pecados, não importa quantos sejam, nós pecamos o dia todo, nós somos pecados ambulantes, mas essa pecaminosidade nossa, ele também tomou sobre si e levou sobre si. Portanto, os nossos pecados de ontem, de hoje, de amanhã, ele já os levou sobre si. Estamos livres do pecado de Adão, que nos condenou, e dos nossos pecados, que nos fez culpados. Então ele nos remitiu, quer dizer, nos perdoou plenamente. Então estamos perdoados dos nossos pecados e estamos livres do pecado de Adão. E eu disse, o que é fantástico nisso é que esses pecados nunca mais poderão ser cobrados. Vê se você pode entender isso. Os pecados que Jesus levou sobre ele na cruz nunca mais poderão ser punidos. Ninguém vai sofrer castigo pelos pecados que Jesus já levou. Portanto, não há mais condenação. Uma vez julgados, julgados para sempre. O que Jesus fez é definitivo. É para sempre. Nós estamos livres para toda a eternidade. Aleluia. Agora isso ainda é muito confuso para nós. É tão como Paulo, volta a repetir o que Paulo diz, é um espelho ainda que não nos permite ver claramente. Mas Paulo diz, quando ele voltar, então
conheceremos perfeitamente tudo isso, porque assim como é, o veremos. Então, meus irmãos, irmãs que me veem pela internet, os irmãos aqui, esse é o sentido da Páscoa. Falando assim rapidamente, Páscoa é liberdade, Páscoa é libertação, Páscoa é transformação, Páscoa é novo mundo, nova história, nova humanidade, novos céus e nova terra. Para vivermos essa liberdade com Deus, em Deus, para Deus eternamente, Apocalipse 21, 3 diz: então, quando chegar o tempo, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, estará com os homens. Deus morará no meio de nós, conosco. Quando você olha para Israel no deserto, você tem lá centenas de cabanas, de barracas, no acampamento dos judeus. E bem no centro daquele acampamento, tinha o acampamento de Deus, tinha a tenda de Deus. Então veja bem isso. Nós estamos aqui em Araçatuba, vamos supor aqui o Arraial de Israel. No centro está ali o templo de Deus. Então, quando o judeu saía da sua barraca de manhã, ele olhava para o centro do acampamento, ele via uma nuvem, uma coluna de fumaça sobre aquele tabernáculo de Deus, dizendo: Deus está aqui. Deus estava habitando no meio deles. Então o judeu saía de manhã, olhava para o centro do acampamento, lá estava a Shekinah de Deus, a presença visível de Deus em forma de fumaça. À noite, quando os judeus olhavam para o centro do acampamento, lá estava uma coluna de fogo, uma labareda de fogo, iluminando a noite inteira, dizendo: Yahvé está aqui. Então os judeus sabiam o endereço de Deus, aonde Deus estava, de dia, de noite, habitando no meio deles. Lá no reino de Deus, todos verão a presença de Deus no meio do povo. E nós viveremos com Ele nessa liberdade de estarmos juntos eternamente. Então isso é Páscoa. E isso não se celebra com jejum, com penitência, andar de joelhos, ou carregar cruz, ou fazer qualquer outro tipo de sacrifício. Isso se comemora com ações de graças a Deus, com louvores a Deus e com danças do Espírito, numa sequência que se harmonize plenamente com essa trindade bendita. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude a cada dia compreendermos melhor os grandes feitos de Deus por nós. Compreendendo isso, nós não erraremos o caminho, nos deixando prender por legalismo, por ritualismo, por cerimonialismo, por religiosidade alguma. Compreendendo isso, nossa relação será direta com Deus, 24 horas por dia, sem intermediário, sem intermediária, através de Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo que habita em nós. Então nós não precisamos mais de altar, não precisamos mais de figura, não precisamos mais de símbolo, não precisamos mais de imagem, de figura alguma. Nós agora nos relacionamos diretamente com Deus, aonde estivermos, como estivermos, na hora em que quisermos. Porque Deus está em nós e nós estamos em Deus, mediante Jesus Cristo. Páscoa, liberdade. Viva essa liberdade. Eu costumo dizer: viva bem, viva Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Amém e amém. Graças a Deus.